Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Portuguesando. Aqui hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso português brasileiro, vamos ver algumas regras, vamos ver alguns usos aí em contextos específicos dessa língua, como é que ela funciona em um determinado contexto, como é que funciona em outro, o que eu devo escolher melhor para um determinado tipo de texto, o que eu devo escolher para um outro, enfim, né, vamos conversar um pouco sobre a língua no geral. Vamos tentar entender um pouco isso um pouco melhor, tá? É o seguinte, para começar, então eu acho interessante a gente pensar em dois conceitos básicos, que são o quê? Linguagem e língua. Ah, você pode perguntar, professor, mas e aí? É tudo a mesma coisa? Não é? O que diferencia um do outro? É isso que eu vou explicar para vocês na nossa aula de hoje, beleza? Vamos nessa então. Seguinte, pessoal, vamos começar pensando em linguagem então, tá? O que significa, de uma maneira objetiva, para a gente começar a pensar um pouco nisso, linguagem? Linguagem significa a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos comunicar, certo? Ou seja, nós temos a potencialidade, né, de conseguir criar mensagens e de compreender essas mensagens que são enviadas para a gente, seja ela de qualquer tipo. Quer exemplo? Vamos lá. Dança, desenho, pintura, literatura, cinema, enfim, símbolos. Tem uma série de coisas que são utilizadas para transmitir mensagens. Essas mensagens conseguem ser compreendidas, certo? Então, basicamente é isso. Vamos pensar num caso específico. Eu falei em alguns exemplos, mas eu vou usar, por exemplo, cores. Nós, seres humanos, conseguimos dar alguns valores, né, em questão de mensagem, para cores, por exemplo. Então, quando a gente está dirigindo, os pais, os tios, enfim, estamos no trânsito e nós encontramos um semáforo, um sinal, nós temos lá nesse semáforo 3 cores: vermelho, amarelo, verde. E aí essas 3 cores, cada uma tem um significado diferente. Olha, como as cores também podem ser um tipo de linguagem. Então nós conseguimos produzir mensagens no contexto trânsito a partir do uso de 3 cores, beleza? Então é isso, linguagem, capacidade de se comunicar, tá? Beleza, então vamos lá. Senhor, mas e agora? E aí, a língua? O que é essa parada? Língua é o seguinte, gente. Língua é uma parte da linguagem, tá? E aí essa parte também, né, permite que nós nos comuniquemos, mas é um sistema que tem regras, né? Então é um sistema composto por regras que permitem que nós nos comuniquemos pela fala, pela escrita e por sinais, no caso das libras, né? Então são 3 capacidades que nós temos aí de nos expressar por meio da língua. Então, esse sistema permite que nós falemos, por exemplo, sobre a nossa realidade. Então, eu consigo falar sobre coisas da minha realidade por meio da língua. Então, vamos supor, aqui onde eu estou gravando, eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho luz, eu tenho um tripé, eu tenho lápis, eu tenho caneta, enfim, né? Então eu consigo nomear e falar sobre a minha realidade. Mas muito mais do que isso, a língua não permite só que nós nomeemos a nossa realidade, mas permite que a gente consiga dar sentido para a nossa realidade, tá? Então, muito mais do que dar nomes, a gente tem sentidos. Por exemplo, eu tenho aqui um relógio. Pronto, dei um nome para alguma coisa da realidade. Mas a língua me permite que esse relógio tenha um valor muito mais do que simplesmente um nome e uma função. Ela permite que eu me lembre, por exemplo, quem me deu esse relógio de presente, e trazer boas lembranças, e trazer sentimentos bons, enfim, né? Uma série de coisas. E, já complementando, além da realidade, além de eu conseguir falar sobre a minha realidade, a língua também permite, olha que loucura, olha que coisa massa demais isso aqui. A língua permite que eu construa, por meio dela,
realidades que já aconteceram, coisas que não existem nesse momento que eu estou aqui falando com vocês. Então eu posso contar uma história que me aconteceu há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 1 dia, há 2 dias, enfim, que não fazem parte mais da minha realidade, mas eu consigo através da língua reconstruir. E reconstruir não só contando as coisas que aconteceram, que já é sensacional, mas também dando sentimentos. Então eu consigo expressar alguma coisa com alegria, eu consigo expressar alguma coisa com tristeza, enfim, eu consigo dar o sentimento que eu quiser, ou melhor, trazer, né, refazer através da linguagem, da língua, o sentimento que me aconteceu na hora que esses fatos se deram. Não fazem mais parte da minha realidade, mas eu consigo trazê-los e com sentimento, tudo. Olha que loucura, a gente consegue reconstruir coisas que não estão mais na nossa realidade, é uma coisa muito sensacional. E além de trazer coisas que não estão na nossa realidade do passado, a língua também permite que eu consiga fazer projeções. Então eu consigo falar, por exemplo, no final de semana eu vou jogar videogame. Pô, beleza. Olha, eu estou trazendo alguma coisa que não está na minha realidade, eu não estou jogando agora, mas eu consigo projetar isso para um momento posterior. Eu consigo fazer outros planos, planejar uma viagem, planejar a compra de um produto, planejar um encontro com os amigos, né? Depois planejar, enfim, qualquer coisa que eu quiser, a língua permite que eu faça projeções. Necessariamente vão acontecer? Não, mas eu consigo fazer a projeção, a língua me permite isso. Então, falar sobre a realidade que está concreta aqui na minha frente, trazer coisas que já aconteceram, né, reconstruir coisas que já aconteceram e falar sobre coisas que podem acontecer. Olha que coisa sensacional, né? Então a gente está com essa arma a todo momento, né, na nossa mente, e a gente precisa usar, né? A gente usa a todo momento. Uns outros detalhes para vocês. A língua ela é social, né? E individual. Como assim social e individual? Ela é social no sentido que a mesma estrutura que está na minha mente também está na mente de cada um de vocês que está me escutando. Por isso que o que eu estou falando agora, vocês conseguem compreender, tá? Então ela é social nesse sentido. Todos nós, falantes do português brasileiro, conseguimos entender as mensagens que cada um de nós produzimos, tá? Por isso, social. Agora, ela é individual em que momento? No momento que eu estou transformando esse sistema social abstrato, né? Ou seja, ele existe aqui, ele existe no sentido abstrato da coisa, ele não consigo pegar esse sistema e manusear concretamente, né? Mas quando eu transformo esse sistema em fala, ele passa a ser individual, porque aí eu estou transformando ele de acordo com o que eu quero. Eu estou construindo o meu texto de acordo com o que eu acho melhor, né? Então ele se torna individual nesse momento, né? A língua se torna individual nesse momento, assim como quando vocês fazem uso dela, ela também é individual, mas nós compartilhamos todos desse mesmo sistema chamado português brasileiro, tá? Por isso que quando a gente encontra uma outra língua, um outro sistema que está na mente de outros falantes, a gente não consegue entender porque nós não entendemos as regras desse sistema, tá? Uma última coisa, eu falei da realidade que ela consegue trazer, né, através da língua, da projeção, e a gente consegue criar outras. Vamos ver ficção, porque a gente tem outros mundos sendo construídos só na linguagem, só através da língua. Ele só existe na construção que a língua faz, ele não existe na nossa realidade. É só pegar qualquer história de ficção, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Blade Runner, enfim, várias realidades que são criadas, claro, muitas vezes com base na nossa, às vezes, né, uma coisa totalmente fora do contexto, mas enfim, independente de estar baseado ou não, você cria outras realidades a partir da língua. Isso é sensacional, isso é fantástico, e é isso que nós vamos estudar aqui no nosso canal, né? Esse sistema abstrato, social,
com as suas regras, vamos entender um pouco melhor das regras, vamos entender um pouco melhor de como colocar algumas palavras, alguns contextos, como construir alguns períodos, alguns parágrafos, alguns textos, a depender do seu contexto e como fazer isso da melhor maneira possível, certo? Espero encontrar vocês nos próximos vídeos e a gente coloca nos comentários algumas dúvidas que vocês tenham sobre língua portuguesa e português brasileiro, que eu vou pegando já algumas dicas para fazer os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Até a próxima então. Valeu!